Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar nesse congresso de missões, tendo o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Quem trouxe o exemplar da Bíblia, abre comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 6. Quero agradecer a oportunidade ao dirigente desse congresso, Anderson Neves, que Deus te abençoe, te faça prosperar nessa terra. Estou muito feliz de estar aqui. Louvo a Deus também, pois tenho em minha companhia a mulher mais linda dessa igreja, que é minha esposa. Deus abençoe a sua vida, uma companheira, sempre está comigo também. Louvo a Deus também pelos irmãos que estão aqui cooperando comigo nessa manhã. Meu pai, meu sogro, louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe. Louvo a Deus também pela vida do grupo de teatro Tetiúcer, os líderes Davi e Mateus, que vieram aqui para adorarmos ao Senhor Jesus, para glorificarmos aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Quem encontrou pode dar uma glória a Deus? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo de número 6, verso de número 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso de número 17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Coloque a sua Bíblia no banco. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Repita assim comigo: Espírito Santo, nessa manhã estou aqui para ouvir, para receber, para me alimentar da tua palavra. Espírito Santo, venha falar o que eu preciso ouvir e não o que eu quero ouvir. Espírito Santo, me reveste com as armaduras de Deus, para que eu possa ser um guerreiro celestial do céu. Jesus, abre meu coração, abre a minha mente para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E essa mensagem, irmãos, sobre a carta aos Efésios, é uma mensagem que creio que todos os irmãos que estão aqui conhecem essa mensagem, as armaduras de Deus. É um texto muito conhecido, mas Deus me deu uma revelação e eu quero compartilhar com a igreja hoje nesse culto. Eu quero compartilhar com os irmãos, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para receber essa palavra, com certeza Ele vai transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha. E talvez vocês já ouviram muitas pregações sobre a carta aos Efésios.
muitas mensagens sobre as armaduras de Deus, mas eu quero expor som. Glória a Deus. Todos estão me ouvindo? Amém. A carta aos Efésios, irmãos, ela nos dá uma visão de ataque, ela nos dá uma visão de guerreiro. Quando se fala das armaduras de Deus, se fala de guerra, se fala numa situação que você tem que guerrear. E a vida espiritual é diferente na nossa vida física. Na vida física nós temos que muitas vezes atacar para que podemos vencer uma guerra, mas na vida espiritual não é assim. A cidade de Éfeso é uma cidade apaixonante, é uma cidade que nos traz uma visão muito linda da palavra do Senhor. Efésios, que é uma cidade de 300 mil habitantes. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando estava na cidade de Troade, ele foi sensível à voz de Deus e sensível ao ouvir do Espírito Santo. Ele recebe um comando, ele recebe uma direção para ir para a Ásia, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo era um homem sensível ao poder de Deus, sensível ao Espírito Santo. Esse era um homem que não discutia com Deus, que não perguntava, mas Senhor, o que eu irei fazer lá? Ele sabia que Deus estava preparando tudo, e se Deus mandava, ele iria de olhos fechados. E quando Deus manda ao apóstolo Paulo ir para a Ásia, ele passa por cidades muito conhecidas, Filipos, Antrópolis, Tessalônica, Bereia, vai para Corinto, Atenas, e chega na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, que era uma metrópole da época, que tinha mais ou menos 300 mil habitantes. Essa cidade de 300 mil habitantes era conhecida como uma cidade idólatra. Tinha um grande templo da deusa Diana, e muitas pessoas iam se prostituir nesse templo. Mas o apóstolo Paulo, chegando nessa cidade idólatra perdida, ele vê uma solução e entende o propósito de Deus para essa cidade. A cidade de Éfeso, Paulo fica 3 anos pregando a palavra de Deus. Você percebe que mesmo sendo uma cidade idólatra, é uma cidade de pouca evangelização. O apóstolo Paulo prega a mensagem, as pessoas se rendem, se convertem ao Senhor Jesus. O que eu acho lindo, que a Bíblia diz em Atos capítulo de número 19, verso de número 20, que a palavra prevalecia nessa cidade. Uma cidade de 300 mil habitantes, idólatra, uma cidade que não conhecia o Evangelho. Quando Paulo chega lá e começa a pregar a palavra de Deus, as pessoas se convertem. Eu vejo, irmãos, e me chama a atenção que hoje precisamos fazer apelo, hoje precisamos fazer convite, hoje precisamos fazer tanto clamor para a pessoa sentir o Espírito de Deus, mas naquele momento, quando Paulo prega a palavra, ele não faz convite, ele não faz apelo, pastores, ele apenas prega o Evangelho do Senhor Jesus. E com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, as pessoas se rendem aos pés do Senhor, as pessoas entregam o seu coração, reconhecem que são pecadoras e precisam de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, depois de ficar 3 anos se dedicando àquela igreja, ele sai dali, vai para Jerusalém e é preso, é levado para Roma. E quando ele está preso na cidade de Roma, ele ouve notícias da igreja que ficou em Éfeso, do povo que se converteu e ficou na cidade de Éfeso. Ele ouve notícia que aqueles irmãos, eles não entendiam como o apóstolo Paulo, um homem que se dedicou ao Evangelho, se dedicou a Jesus Cristo, um homem justo, um homem que por amor entregou a sua vida ao Senhor, a pregar a palavra, largou tudo, largou bem materiais, largou sua casa, largou sua família, para se dedicar somente ao Jesus Cristo. Como pode um homem tão fiel a Deus ser preso e sofrer tanta perseguição? É uma pergunta que talvez eu e você fazemos nessa manhã. Como pode? A gente somos fiéis a Deus, buscamos ao Senhor Jesus Cristo, se dedicamos ao Evangelho do Senhor, mas sofremos perseguição, sofremos, irmãos, angústia, sofremos aflição.
A igreja de Éfeso não entendia isso. E aí Paulo escreve a carta aos Efésios com o seguinte propósito: de revelar para a igreja que mesmo que na forma terrena, mesmo que aqui na terra passamos por aflições, por lutas, o evangelho ele vem trazer muito mais do que prosperidade terrena. O evangelho de Cristo vem trazer uma prosperidade espiritual. O evangelho ele não vem trazer apenas casas terrenas, mas ele vem trazer uma casa para você na Nova Jerusalém. O evangelho de Cristo ele não vem trazer um carro para você andar, ele vem trazer salvação e a passagem para você entrar no lugar santo dos santos. O evangelho de Cristo não vem te levantar perante os homens. O evangelho de Cristo vem te levantar perante os anjos e te declarar filho de Deus. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios com o seguinte propósito: de exortar a igreja. O principal tema da carta aos Efésios é exortar a igreja do Senhor. E alguns consideram que a carta aos Efésios ela é irmã gêmea de Colossenses, mas com uma diferença: Efésios ele fala do corpo, a igreja do Senhor, mas Colossenses ele fala do cabeça, o Cristo. E essa é a diferença. Efésios ele quer exortar, ele quer fortalecer, ele quer preparar a igreja do Senhor Jesus, para homens que não entendem por que o ímpio prospera, por que o ímpio conquista a vitória e eu não conquisto, por que o ímpio as portas de emprego abrem para ele, mas talvez eu estou desempregado há 1 ano, 2 meses, não sei. Por que o ímpio quando ele quer uma coisa ele consegue, mas por que quando eu quero eu não consigo? Existe uma diferença entre ímpio e o justo. Ímpio é o contrário de pio. Pio significa completo. Ímpio é aquele que é incompleto. Ímpios são aqueles que são incompletos. Falta algo, falta uma parte deles. Vocês não são ímpios, porque eu creio que aqui nessa manhã existem pessoas completas pelo Espírito Santo de Deus. Existem pessoas fortalecidas e revestidas pelo poder do Senhor Jesus. Mas você olha para o ímpio e pergunta: por que o ímpio prospera? O ímpio tem fama, o ímpio chama a atenção dos homens. Talvez o ímpio ele não anda de pé, mas o justo ele vive pela fé. O ímpio ele quer ser cantor, mas o justo quer ser apenas mais um adorador. O ímpio gasta o seu tempo pecando, mas o justo gasta o seu tempo se santificando. O ímpio gosta de curtir nas madrugadas, mas o justo ele tem alegria dentro de sua casa. O ímpio ele quer separação, mas o justo ele quer comunhão. A prosperidade do ímpio pode até andar com sua família de carrão, mas a prosperidade do justo é andar com sua família pelo caminho da salvação. O destino do ímpio é sofrimento e dor, mas o destino do justo é ser um verdadeiro vencedor, é ser aquele que já venceu. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer: você já venceu em Cristo. Você já é vencedor em Cristo. Você já é um vitorioso em Deus. Você já venceu em Cristo Jesus. Mas como assim? Eu estou desempregado, eu estou passando dificuldade, eu estou passando luta em casa, eu estou passando perseguição na minha igreja, no meu ministério. Como assim eu já venci? Porque mesmo que você passe por tudo isso, a vitória e aquilo que te coloca como vencedor não é o que está na terra, mas sim o que está no céu. O que te coloca como vencedor não é o que você tem aqui na terra, mas é a passagem para entrar na Nova Jerusalém. O que te coloca como vencedor não é você andar de carrão, ter dinheiro, mas você ter a prosperidade e a vida eterna no céu. Isso te coloca como mais do que vencedor. Ouvimos hoje, irmãos, muitas pregações de autoajuda, pregações que te faz a ter uma vida de sucesso, mas uma eternidade de fracasso. O evangelho muitas vezes não vai te ajudar a ter uma vida de sucesso. Obreiros da casa do Senhor, o evangelho não vai te ajudar a ter uma vida de sucesso, mas uma eternidade de sucesso.
Muitas vezes o evangelho não vai te ajudar a prosperar na terra, mas ele vai te ajudar a prosperar no céu. E agora eu quero entrar no tema da mensagem de hoje. Talvez esse tema pode ser curioso pelo nome, mas eu quero que você olhe com muito carinho para o irmão que está ao teu lado e fale assim: irmão, mais forte, com autoridade, vai falar assim: irmão, você não é atacante, você é zagueiro. Repete de novo, fala: irmão, você não é atacante, você é zagueiro. Talvez você pode estar se perguntando: mas o que esse tema tem a ver com Efésios capítulo 6, verso de número 10? O que esse tema tem a ver com as armaduras de Deus? Esse tema tem tudo a ver. Eu creio que agora você não vai entender, mas no decorrer dessa ministração você vai entender a mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã. Eu quero começar, para os irmãos entenderem essa mensagem, esse tema, contando um testemunho meu. Eu, quando eu era pequeno, eu sempre gostei de jogar futebol. Só que eu nunca fui aquele craque. Eu não tinha o dom de jogar futebol, não tinha, irmãos. O meu dom não era esse, mas eu gostava. E toda vez que eu chegava na roda de amigos para poder jogar, eles falavam para mim: não, Rodrigo, tu vai ser zagueiro. Eu falava: por que não? Você é mais forte, você aguenta mais, você serve para ser zagueiro. Mas eu sempre quis ser atacante. Eu não queria ser zagueiro, eu queria ser um atacante. Mas eu não tinha o dom para atacar. Quando eu era um atacante, eu era um fracasso. Mas quando eu era um zagueiro, irmãos, ninguém pensava. E esse é o tema da mensagem de hoje. Você não é atacante, você é zagueiro. A sua posição nessa guerra espiritual está errada. Eu quero te mostrar nessa noite a posição de guerra para você. Eu quero começar a ministrar sobre as armaduras de Deus, sobre as armaduras do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre o nosso verdadeiro inimigo, sobre aquele que nos impede de se aproximar de Deus, sobre aquele que talvez te faz parar de orar, te faz parar de sentir o Espírito Santo, te faz você ficar quietinho no culto, morrer espiritualmente. Eu quero falar do verdadeiro inimigo, aquele que está matando as pessoas nos dias de hoje. Se os irmãos lerem o Novo Testamento, e creio que todos os irmãos aqui têm um bom conhecimento do Novo Testamento, os irmãos vão perceber que o Novo Testamento, que Deus não está preocupado em advertir sobre demônios. A maior advertência sobre o Novo Testamento não é sobre demônios, é sobre falsos profetas. Uma conta básica: Deus, Ele está preocupado sim com os demônios, com os espíritos malignos, mas a maior preocupação dele não está com espíritos malignos, mas está com falsos profetas. Em várias partes do Novo Testamento você vai ver Paulo, Jesus e muitos outros advertindo sobre falsos profetas. A maior preocupação de Deus não é apenas você ser atingido por obras malignas, mas sim você está acreditando numa mentira, você está vivendo uma mentira, você está andando numa mentira. A maior preocupação de Jesus é que você viva na verdade, é que você ande a verdade, é que você busque a verdade. E o nosso maior inimigo, irmãos, não são demônios. O nosso maior inimigo, irmãos, nesse século, é acreditar numa mentira. É acreditar numa mentira. Os falsos profetas, irmãos, eles vêm para roubar, matar e destruir. Quando lemos João capítulo 10, verso de número 10, não está falando do diabo. Mesmo que eu tenho certeza que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Não estou aqui como advogado do diabo nem para defender ele. O diabo ele faz tudo isso mesmo. Mas o texto que fala do ladrão aqui não está falando do diabo, mas sim dos falsos profetas. Jesus ele começa a contar a parábola do mau pastor e do bom pastor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Os falsos profetas hoje matam, roubam e destroem o povo de Deus.
Nós estamos buscando da forma errada. Cristo advertiu que veriam falsos profetas, mas também advertiu que veriam homens, irmãos, sedentos pelo aprender de Deus e pela palavra do Senhor. Eu creio que existem pessoas aqui nessa noite sedentas pelo Espírito de Deus. Existem pessoas aqui com o coração aberto para receber o Espírito Santo. E muitas vezes, irmãos, o nosso coração é enganoso. Em Jeremias capítulo 17, verso de número 9, diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração nos engana. O nosso desejo nos engana. Os nossos sentimentos nos levam aos nossos próprios desejos. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, chegarão dias onde não suportarão a sã doutrina. Vão procurar mestres e líderes que falam de acordo com as suas concupiscências, falam coisas que lhe agradam os ouvidos. Mas eu creio que nesta manhã existe um povo aqui diferente. Não vem aqui buscar aquilo que quer ouvir, mas vem aqui buscar aquilo que precisa ouvir. Não vem aqui buscar coisas que eu quero, mas aquilo que eu preciso para continuar de pé. O nosso maior inimigo, irmãos, é a nossa mente e o nosso coração. Pois aonde vai a nossa mente, o nosso coração, nós vamos junto com ele. E muitas vezes o nosso coração e a nossa mente é enganosa. O nosso coração nos engana. E nós estamos num período não de ataque, mas sim de defesa. Você não é atacante, você é zagueiro. E quando eu li sobre as armaduras de Deus, o verso de número 13 que lemos aqui está escrito assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir. Nós estamos, irmãos, em tempos para resistir, para continuar de pé. A nossa posição não é atacar, mas sim se defender. O diabo, ele já foi derrotado. O diabo, ele já foi esmagado. Jesus já esmagou a sua cabeça há 2000 anos atrás. O diabo já caiu por terra, irmãos. Você já é vitorioso. E talvez você pode estar se perguntando: mas numa guerra espiritual tenho apenas que me defender? Sim, tem apenas que se defender. Eu me lembro da Segunda Guerra Mundial, se os irmãos lerem e buscarem sobre isso daí. Na Segunda Guerra Mundial é comemorado 2 dias: o dia D e o dia V. O dia D é considerado o dia da derrota, quando o inimigo sofreu uma grande derrota. Naquele dia o inimigo percebeu que não poderia mais vencer a guerra, que era uma questão de tempo para eles perderem totalmente a guerra. Foi uma grande derrota. Mas o inimigo pensou: já que eu não posso vencer a guerra, eu vou causar o maior dano possível, eu vou matar a maior quantidade de pessoas que eu puder. E depois de um tempo chegou o dia V, o dia da vitória, o dia no qual os inimigos se renderam e realmente venceram a guerra. E nós estamos entre o dia D, o dia da derrota, e o dia V. O dia D, o dia da derrota, está lá em Colossenses capítulo 1, verso de número 16, que diz que Cristo derrotou os principados e as potestades na cruz do Calvário. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário, ele já caiu por terra, já foi derrotado. Mas o dia da nossa vitória será quando ele voltar e vir buscar a sua igreja. A Bíblia faz uma analogia dizendo que Satanás é uma serpente, e quando matamos a serpente, nós esmagamos primeiro a cabeça. E quando cortamos e esmagamos a cabeça da serpente, ainda o resto do corpo continua se mexendo, se batendo. Deus, Jesus Cristo, já esmagou a cabeça da serpente. Ele já pisou na cabeça de Satanás. Satanás já foi destruído, mas ele quer causar o maior dano possível. O diabo já foi derrotado, mas ele quer causar o maior dano, quer desviar o maior tipo de pessoas, quer tirar as pessoas da presença de Deus, quer tirar as pessoas da face do Senhor, quer levar pessoas para o inferno. Ele já foi derrotado e decretado para ir para o inferno, mas ele não quer ir sozinho, ele quer ir com você. Mas as armaduras de Deus são para isso, não são para atacar, mas sim para resistir. O texto começa dizendo aqui, continua dizendo, do verso de número 13,
que no dia mau, para resistir e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Inabalável é firme, concreto, resistente. Temos que continuar dessa forma, irmãos, resistente, de pé, inabalável. E talvez você pode perguntar, mas nós não devemos atacar, não? Mas daquele texto de Lucas capítulo 10, verso de número 19, que está escrito que eu vos dou autoridade para pisar sobre a serpente e sobre o escorpião. Mas vamos ver o contexto por trás do texto. A partir do verso 1 de Lucas capítulo 10, Jesus chama 70 homens, separa de 2 em 2 para pregar a palavra dele na região de Israel, próximo de Jerusalém. E depois eles voltam jubilando na presença do Senhor. Mas Jesus, expulsamos demônios em seu nome, apenas citamos o seu nome e os demônios correram. Profetizamos, curamos. E Jesus diz: eu vi a Satanás cair como um raio do céu. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que o mesmo orgulho que vocês estão tendo foi o que fez Satanás cair do céu. E depois ele diz: vos dou autoridade para pisar na serpente e no escorpião. A autoridade aqui, irmãos, não é para você chutar o diabo, não é para murrar o diabo, porque ele já foi derrotado, você está batendo em cachorro morto. Mas a autoridade aqui é você chegar na tua casa, é repreender em nome de Jesus, Satanás, na sua vida. É você num culto como esse, abrir o seu coração e falar: Jesus, eu não quero mais servir o diabo, eu quero te servir. Jesus, eu não quero mais andar pelo caminho do diabo, eu quero andar pelo seu caminho. Jesus, eu não quero mais viver pelo mundo, eu quero viver para ti. Jesus, me mata e nasce um novo homem em mim. Jesus quer que você seja resistente. Jesus quer que você resista, permaneça inabalável. Aqui diz que as armaduras de Deus serão no dia mau. E eu perguntei e comecei a estudar por que o apóstolo Paulo usa as armaduras de Deus para que as pessoas continuem firmes, inabalável. O apóstolo Paulo vivia num período de guerra. E se os irmãos estudarem sobre o Império Romano, o exército romano era formidável. O exército romano, aonde chegava, prevalecia. O exército romano, aonde ele chegava, destruía todos os inimigos. O exército romano era um exército invencível. Não tinha para ninguém. Aqueles homens vestiam a armadura e iam para a guerra. Alguns historiadores diziam que um soldado romano conseguia matar mais de 10 homens. Eram homens imbatíveis quando vestiam a armadura romana. Aí Paulo olha, fala, vê os irmãos passando dificuldade espiritual e fala: para vocês vencer, vocês precisam vestir a armadura de Deus. Os homens usam a armadura física, porém a igreja vai usar a armadura espiritual. Os homens, eles vão ser inabaláveis na terra, mas no mundo espiritual é a igreja que vai ser inabalável. No mundo físico, o exército romano podia até assustar, mas no mundo espiritual é só fazer assim que o diabo sai correndo. Mas precisamos nos revestir da armadura de Deus para sermos resistentes, para podermos resistir. Queremos atacar, irmão, mas não somos atacantes, somos zagueiros. Nós fomos feitos para resistir, aguentar até o dia do Senhor. A derrota do diabo já foi, irmãos. Temos que esperar o dia da vitória. E o dia da vitória pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser agora. Eu não sei qual seja o dia da vitória, mas se Jesus Cristo voltar, eu vou ser o primeiro a subir. Tem mais alguém que vai subir comigo aqui? Tem mais alguém que vai subir comigo aqui? Escute, preste atenção, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar das armaduras de Deus. Você precisa se revestir das armaduras espirituais. Você precisa estar preparado para vencer as guerras espirituais. O texto do verso de número 12 diz que porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra os principados e potestades. O dia mau, irmãos, vai chegar. Não tem como eu falar aqui que você não vai passar o dia mau. Você vai passar o dia mau. Mas se você tiver revestido das armaduras de Deus, você vai passar inabalável. Se você tiver revestido das armaduras de Deus, podem até te jogar no deserto. Mas muita gente morre no deserto, mas você vai crescer nele, porque você está revestido das armaduras de Deus.
Muitas pessoas podem te pegar e falar: esse não dura mais um mês, esse não dura mais uma semana, o ministério dele acabou. Mas você não está revestido com armaduras físicas, você está revestido com armaduras espirituais e vai passar por isso inabalável. Aqueles que são com a armadura de Deus, vai chegar o dia mau e você vai vencer, e você vai conquistar, e você vai permanecer inabalável. As pessoas vão olhar para você e não vão entender como pode aquele irmão passar por luta, por dificuldade, mas continua sorrindo, continua alegre, continua de pé. Eles não sabem que a sua força não vem dos homens, a sua força vem de Deus. O seu ser vem de Deus, a sua energia vem de Deus. O que te deixa de pé é Ele, e para Ele são todas as coisas. Vocês estão revestidos da armadura de Deus, não precisam temer o dia mau, pois permanecerão inabaláveis. O dia mau vai chegar, mas aqueles que tiverem revestidos da armadura de Deus vão ser inabaláveis. E são 6, irmãos, utensílios, irmãos, que a armadura de Deus tem para a gente poder usar. O apóstolo Paulo começa a falar aqui de 6 utensílios. E esses utensílios, irmão, eles vêm junto. Esses utensílios são usados de uma só vez. Ah, eu tenho o capacete da salvação, mas eu não tenho o cinto do evangelho. Ah, eu tenho a couraça da justiça, mas eu não tenho os calçados, os pés do evangelho. Ou você tem tudo, ou você não tem. Em Apocalipse, no capítulo de número 3, no verso de número 14, fala que no período de Laodiceia vão ter pessoas que não vão ser nem frio e nem quente, vão ser mornas. E Deus está a ponto de vomitar essas pessoas. E muitas coisas na sua vida você tem que ser equilibrado, tem que buscar um equilíbrio. Mas para isso, irmão, você tem que ser radical. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você veste toda a armadura, ou você não veste. Tem que ser radical. Ou você é a igreja do Senhor, ou você não é. Existem muitas pessoas que nasceram na igreja. Existem muitas pessoas que trabalham na igreja. Existem muitas pessoas que vivem na igreja. Mas essas pessoas não são a igreja. Jesus não vai vir buscar os que nasceram. Jesus não vai vir buscar os que trabalham. Jesus não vai vir buscar os que vivem. Jesus vai vir buscar a igreja do Senhor. Ou você é a igreja, o corpo, ou você não é. Ou você se reveste das armaduras de Deus, ou não se reveste. Ou você está com Deus, ou você não está. Ou você serve a Cristo, ou você não serve a Cristo. Temos que tomar uma decisão. E as armaduras de Deus, irmãos, cada utensílio nos ajuda no dia mau a continuar de pé. E são 6: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés do evangelho, o escudo da fé, a espada que é o Espírito de Deus. Temos que nos revestir. Aleluias. Temos que nos revestir, meus irmãos. E o primeiro utensílio é o cinto da verdade. O primeiro utensílio é o cinto da verdade. O cinto da verdade, irmãos, é o que segura a couraça da justiça. Você quer ser justo? Então busque falar a verdade. Busque viver a verdade. Busque andar na verdade. Ah, eu sou justo, mas não tem verdade nele. Precisamos viver na verdade. Ah, mas é difícil falar a verdade nos dias de hoje. Eu estou devendo aquele irmão lá não sei quanto tempo. Eu não sei se pago ou não pago. Se eu falar para ele que não tenho, ele vai falar alguma coisa, eu não vou ficar me constrangido. Diga a verdade, não importa qual seja a sua situação.
Diga a verdade. Viva a verdade. Se você vive na mentira, você não tem a armadura de Deus. E quando chegar o dia mau, você não vai continuar de pé. E quando chegar o dia mau, precisamos viver na verdade. A couraça da justiça, irmãos, é aquilo que protege o nosso coração dos maus sentimentos, dos sentimentos negativos. Precisamos usar a couraça da justiça. Precisamos ser justos. Precisamos viver na justiça de Deus. E a justiça de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. É amar o teu próximo como Ele vos amou. É o seu irmão fazer mal por você e você fazer o bem por ele. Isso é viver da justiça. Precisamos calçar, irmãos, os pés do Evangelho. Existem muitas pessoas que não calçam os pés do Evangelho. O Evangelho é o que nos deixa de pé, é o que nos coloca firme, é o que nos faz inabalável. Precisamos viver o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é simples: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Calçar os pés do Evangelho. Precisamos pegar na mão direita o escudo da fé. A nossa fé é atacada todos os dias. Pegam sobre tantas coisas. Existem agora grupos que vêm para destruir a igreja. Grupos como desigrejados que gritam com uma grande voz: eu sou a igreja. Mas a Bíblia não diz que você é a igreja. A Bíblia diz: vós sois a igreja. Vós sois o corpo. Você não é a igreja. Você é a igreja quando você faz parte do corpo. Se você não faz, você não é. A Bíblia diz que o vosso corpo, no plural, é templo do Espírito Santo. Você só é templo do Espírito Santo se você faz parte do corpo. Se você não faz parte do corpo, você não é templo do Espírito Santo. E o que eu estou falando aqui não vem de mim, está na palavra. Precisamos ter o capacete da salvação, ter a certeza, a convicção da salvação em Cristo Jesus. Precisamos ter apenas a certeza do Senhor Jesus. E o mais importante, precisamos pegar na mão esquerda a espada, que é a palavra de Deus. A espada que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos ter, irmãos, a palavra em nosso coração. Precisamos ter a palavra em nossas vidas. A palavra é o que nos dá vida, é o que nos transforma, é o que nos coloca de pé. Se você, irmãos, não conhece a palavra, você não conhece Deus, porque a palavra é a voz de Deus. Temos que meditar na palavra, isso é o que nos alimenta. E continuarmos em oração. Pedimos súplicas a Deus em oração. Precisamos pedir: Senhor, nos reveste dessas armaduras de Deus nessa manhã. Senhor, não me faz sair daqui sem as armaduras de Deus. Me reveste, Senhor, nessa manhã. Me enche, Senhor, do Teu Espírito. Deus, eu não quero viver mais conforme o mundo vive. Eu quero viver conforme o Senhor quer que eu viva, Deus. Deus, eu quero viver no centro da Tua vontade. Deus, eu quero viver no centro do Teu caminho. Deus, eu quero entregar minha vida, o meu coração a Ti. Deus, eu quero sentir a Tua presença como eu nunca senti antes. Deus, me reveste da armadura de Deus nessa manhã, Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã, para que você não saia daqui revestido sem as armaduras de Deus. Mas para você ser revestido das armaduras de Deus, você precisa abrir o seu coração. Você precisa entregar o seu coração a Deus e falar: Senhor, eu sou um pecador, eu sou falho, Senhor, me arrependo dos meus pecados. Senhor, me reveste das suas armaduras. Senhor, eu entendi, eu não sou zagueiro, eu não sou atacante, eu sou zagueiro. Senhor, me ajuda a resistir no dia mal, me ajuda a deixar inabalável, Senhor, no meu deserto. Deus, me ajuda a continuar de pé, viver em pé, me ajuda a tornar um sobrevivente no deserto. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Feche seus olhos que eu quero orar pela tua vida. Feche seus olhos, abre o seu coração. Começa a glorificar, começa a exaltar.
Senhor Deus e Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Pai. Oh Pai, eu quero profetizar sobre a vida do teu povo, Senhor, Pai, nessa manhã, Deus. Pessoas que entraram aqui, Papai querido, Pai, despreparadas, Pai, mas que o Senhor possa revestir das armaduras de Deus. Coloque o cinto da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, os pés do evangelho, a espada do Espírito, que é a sua palavra, Senhor. Reveste no Senhor com a sua armadura espiritual, Senhor, para sermos um exército marchando para a nova Jerusalém. Pai, eu quero te pedir por pessoas, Pai, que não tiveram ainda um encontro contigo, talvez já são a igreja, trabalham na igreja, nasceram na igreja, mas precisam ser a igreja do Senhor, Pai. Que eu possa abençoar o coração delas, encher com a tua glória, Senhor, encher com o teu poder, Senhor, Pai, que o teu Espírito possa selar nessa manhã, Pai. Sela o teu povo, Pai, sela o teu povo, carimba com o teu Espírito, Pai, carimba com a tua glória, Pai, carimba com a tua unção, Senhor Jesus. Enche com o teu poder, enche com a tua glória, Senhor. Enche agora, Senhor Jesus.